Olá, paz do Senhor, e vamos aqui a mais uma resposta de participação do Missões e Livros, né, acontecido pelo grupo do Messenger, né, e o Inácio de João Pessoa, ele fez uma pergunta bastante interessante, apesar que ele direcionou por um grupo, mas eu vou generalizar toda a situação, tá? Ele perguntou assim, como abordar na evangelização um kardecista, né? E eu generalizo para todas as seitas, né? Bom, eu aprendi isso há poucos anos, tá? Depois de tantos anos de evangelho que a gente vai crescendo e aprendendo na palavra do Senhor. E sempre foi um problema você abordar seitas. Porque muitas vezes o que acontece? De acordo com a pessoa, você vai contra a pessoa. Você vê que a pessoa está enganada, ela está vivendo uma mentira e você batalha contra ela, tá? E eu vi que não é dessa forma. Tá, eu aprendi e através de oração e tudo mais, Deus me mostrou a forma que ele trabalha. Ou seja, existem dois tipos de pessoas que você, quando abordar, deve ter reações. Jesus mostrou bem isso. Os líderes, né, ou seja, aqueles que pregam o fundamento, esses, Jesus nunca foi macio, como se diz, né, nunca foi amigável. Ele chamou raça de víboras e outra coisa mais. Mas as pessoas que são enganadas, que estão seguindo, ele tratou com amor. Então, ou seja, a gente tem que aprender a trabalhar com amor, porque na própria palavra diz, Deus ama o pecador, mas detesta o pecado, ou seja, não ama o pecado, condena o pecado. O que ele quer dizer com isso que eu aprendi no Senhor, tá? Toda pessoa que está na seita, ela tem uma característica, tá? Ela foi enganada com a verdade. Por quê? Porque muitas vezes deram mais atenção. Existem muitas seitas, como o Mormon, né? Ele não sai distribuindo só material. Eles organizam estudos bíblicos, estudos da Bíblia dele, né? Do mormonismo, nas casas. Isso faz com que a pessoa, ela tenha um aprofundamento em cima do que eles contornam a verdade, tá? Baseado em todo. Então, normalmente, uma seita, ela tem característica assim, ela pega uma parte da Bíblia e descarta outra, pode ver. Ela pega o que lhe interessa e descarta o restante, ainda que o restante mostra que aquela parte que ela pegou está totalmente errada. Então, na parte do evangelismo e dentro de missões, você primeiro tem que entender se você vai atuar com aquela seita, você tem que entender como é que ela funciona, qual a forma de pensamento, qual a linha, qual é as bases. Hoje, graças a Deus, pela internet, você consegue todos esses estudos, né? Praticamente todas as seitas, como se diz, conhecidas, né? Publicamente, porque vários pastores já fizeram estudos e apresentam formas, os erros doutrinários dessa seita. Então, você tem que pensar o seguinte, na hora de evangelizar, é muito tendencioso a gente ir contra a pessoa. A gente não deve ir contra a pessoa. A gente deve falar ao coração da pessoa, mostrando para ela que ela está no conceito errado. Ou seja, ela está no entendimento errado. Por quê? Porque ela aprendeu dessa forma. O problema de muitos cristãos é que gosta de distribuir folheto, gosta de distribuir material, até Bíblia, mas não explica, não para pensar, não para conversar com as pessoas. Eu já tive essa experiência em evangelismo, né? E a gente é mais produtivo você parar e conversar com a pessoa do que você simplesmente dar material e deixar ela pensar sozinho. A gente tem que lembrar que qualquer literatura, ela pode ser tendenciosa para um lado ou outro, entende? Não, Deus nos deu essa capacidade e nos deu essa ordem de evangelizar. Então, ou seja, nós temos que parar, lembrando que essas pessoas estão nessas seitas porque alguém parou para ela e explicou que era o correto. E ainda que as seitas hoje trabalham para mostrar os erros das outras, os erros mentirosos, para que essas pessoas não pulem. Tá? Então o que acontece? Sempre vai acontecer isso, tá? As pessoas são enganadas. Uma vez eu perguntei para Deus, por que existem tantas seitas, tantas igrejas neopentecostais pregando muitas coisas loucas?
Porque muitas vezes Deus não vai chegar com o evangelho consciente, vai chegar com o movimento. E aí depois que a pessoa começa a ter contato com a palavra, começa a ler a Bíblia, ela começa a ver que as coisas corretas e vai para uma igreja realmente bíblica. Então a tendência é isso. Claro que só se a pessoa quiser ainda continuar querendo ter o seu carro, querendo ser, ou seja, sendo egoísta. Então você tem que compreender que na evangelização você tem que entender a forma que aquela seita trabalha, quais os pontos característicos, e não ir contra a pessoa, mas ir contra o entendimento errado, mostrando. E muitas vezes, eu já cheguei uma vez que eu via que a pessoa estava tão engendrada na seita, eu falei ao coração, você sabe que no teu coração está faltando paz, essa paz é em Jesus Cristo. Ou seja, eu ataquei o coração da pessoa, eu falei ao profundo do coração, porque existe um espaço no nosso coração, dentro do nosso interior, que pertence somente a Deus, e as seitas não conseguem cobrir isso, preencher isso. Então, quando em alguns casos, você falando direto ao coração da pessoa, eu lembro que eu cheguei para essa pessoa que ela estava tão engendrada na seita, eu falei, olha, você sabe que está faltando paz no seu coração, você está achando que muitos estudos vai te dar uma salvação, você sabe que falta Jesus no seu coração, Jesus te ama e Ele quer ter uma oportunidade na sua vida. Sabe o que ele fez? A pessoa, ele virou as costas, não, se você não acredita no que eu acredito, então vamos terminar a conversa. E virou as costas e foi embora, não deu mais chance. Eu fiquei assim, assustado e rindo, né? Falei, olha, toquei no coração da pessoa. Eu acredito que depois Deus certamente usou outras pessoas no mesmo sentido para poder essa pessoa ter consciência. Então você tem que lembrar, a forma de qualquer seita não é atacar a seita, atacar a pessoa, é explicar para ela com amor, porque fazer como Jesus ensina, amar o pecador, mas não o pecado, explicar o que está errado, e muitas vezes você mostrar que a paz que ela procura, a graça que ela procura, não está naquele conceito, está sim na verdade em Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, que possa fazer você o instrumento de Deus na obra do Senhor. Que se você tiver uma pergunta, por favor, participa dos grupos do Messenger e do WhatsApp para fazer essas perguntas, tá bom? Ajuda também na divulgação do nosso ministério, desses vídeos, passando para outras pessoas. No site tem todos os vídeos anteriores, para que você possa ser ricamente abençoado. Deus abençoe e a paz do Senhor.